Leão, eu acabei de gravar a sua tiragem e eu tô arrepiada até agora, assim. Tem um processo muito bonito que você tá vivendo, que vai culminar numa sensação de leveza e, principalmente, você vai se preencher emocionalmente de bons sentimentos, como talvez há muito tempo você não conseguisse estar bem emocionalmente falando. Tem coisas muito marcantes aqui para você. Então vem ver. Olá, estrelas do signo de Leão. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes de eu tirar as cartas para vocês, eu quero convidá-las para conhecer os dois quadros novos aqui do canal. O primeiro quadro, ele já tá rolando no ar, então vão ver. É um quadro onde eu faço o horóscopo da semana coletivo, porque eu vejo o que está acontecendo no céu e o que isso vai trazer para nossa semana de impacto. E aí a gente sabe, né, como lidar melhor com isso. E aí esse quadro sai todos os domingos às 8 horas da noite, ok? E o outro quadro, que é um quadro que eu gosto muito, que o quadro chama Perguntas ao Universo. Pergunte ao Universo. E esse quadro, utilizando uma ferramenta de radiestesia, que é o Dual Rod, eu consigo conversar com os mestres ascensos, enfim, fazendo perguntas, eles respondem através dessa ferramenta. E aí é muito legal, então eu quero convidar vocês, vai ter no final desse vídeo, né? Tipo, vai ter lá a capinha do Pergunte ao Universo. Vai lá e se vocês tiverem perguntas também sobre o universo, sobre a vida, sobre Deus, enfim, o que vocês quiserem saber, né, sobre pirâmides, sobre alienígenas, o que vocês quiserem saber, a gente pergunta. Se eles responderem, né? Aí não é comigo, ok? Então vejam o quadro que tá bem bacana. Eu tô muito tempo querendo fazer isso para vocês e agora rolou. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal. E eu consiga receber e transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Leão. Gratidão. Já deixa seu like, Leão, está chegando aqui agora, se inscreva no canal, comenta comigo que ressoou, ok? Vamos lá, por favor. Vou começar com o oráculo para ver a energia que está ressoando no campo vibracional de Leão, por favor. Para Leão. Por favor. Caiu fechada, caiu aberta. Leão, aqui tá falando para você é uma carta de fim de uma tristeza. Aqui tá falando daquele momento em que a gente chora o que tem que chorar e as lágrimas secam e acaba sendo um processo de limpeza dessas tristezas, dessas questões. Fala sobre a gente ficar em momentos onde a gente acha que não tem salvação, que essa tristeza ou esse sentimento, para alguém pode não ser uma tristeza, pode ser um sentimento de raiva, sentimento de injustiça, mas algum sentimento que está há muito tempo com você e você acha que ele vai ser eterno, sabe? Deixa eu beber uma água. Essa carta, ela fala que vai passar. Ela fala desse processo de purificação, de limpeza dessa tristeza, dessa memória. Essa carta é tipo o Ho'oponopono, sabe?
limpar memórias de dor. Tem várias técnicas, né, para você se limpar dessa tristeza. Então, aconselho sim fazer Ho'oponopono. Faça pelo seu nome, sabe? Pode fazer só as 4 frases ou pode fazer a oração completa. Eu prefiro fazer a oração completa, eu acho que ela pega em muitas camadas. Mas faz, e se você começar a lembrar das situações e vir sentimentos, nomeia o sentimento. Lembrei da situação, me deu raiva, eu sinto muito raiva. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Raiva, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Você vai ver que ela vai saindo. Deu tristeza, amargura, melancolia, falta de perdão, rancor. Vai nomeando e vai fazendo. Você vai ver que você vai conseguir limpar isso. Limpar. Limpar. Pode fazer por meditação também. Tem um monte de meditação de Ho'oponopono aqui no canal. Tem um monte, mas ajuda de verdade. Mas, se você também já está nesse processo há muito tempo e está mudando a sua vida, isso também vai ser limpo, mesmo que você não queira ficar fazendo Ho'oponopono. Porque aqui eles estão me falando de pessoas que estão mudando a vida, estão tomando novos rumos, tomando decisões diferentes. E isso por si só já está mudando, já está te tirando, já está te levando para frente e esse passado ficando para trás, purificando, limpando disso. Às vezes, eles estão falando de pessoas que mudam que mudaram de casa ou de cidade, de trabalho. Eles estão falando de pessoas que se separaram, pessoas que tomaram alguma atitude real em relação à tristeza. Entende? Mesmo que uma coisa pareça não estar ligada com a outra, mas pode estar. Quando a gente muda pequenas coisas, começando por pequenas coisas, a gente vai mudando todo o nosso eixo. Então a gente acaba assim se libertando disso. Então eu não sei qual é a mudança na sua vida, mas assim, e qual estágio você está disso, né? Se você já está se libertando, se você já efetuou uma mudança, se você já está se curando emocionalmente, tá dizendo que vai passar. Beleza, então vamos para o tarozinho para Leão. Esse é o tarô mais velho que eu tenho. Ele tem muitos anos. Ok, vamos lá, por favor, para Leão. Para complementar, concluir, esclarecer o que mais precisa. Opressão. Mais precisa. Então, quando me fala de uma tristeza que vai passar e me sai a opressão, segura assim, vocês conseguem ver. Essa carta, ela traz uma libertação, um sentimento de liberdade. É como se de alguma forma, ou através das suas atitudes, ou através de alguma coisa que chega até você, uma proposta, um novo caminho, eu não sei. Mas é algo bom, com tudo que está acontecendo no céu, com vai ver o horóscopo da semana de domingo passado, porque assim, ele começa nessa semana, mas ele vai ficar. Tem um trânsito de Urano
que tem muito a ver com liberdade, mudanças. Aqui está me falando que algo acontece de alguma forma, ou através da sua atitude, enfim, que você se liberta. Você fica mais leve de opressão ou de autocobrança. Opressão é cobrança, sabe assim? Tipo, tanta cobrança. De alguma forma você consegue se libertar dessas cobranças. Não de todas, óbvio que a gente não tem como. Mas é como se você ficasse realmente mais leve, mais livre, tá? E acho até que esse sentimento pode também colaborar para essa cobrança, autocobrança, entende? Tem uma coisa assim de você. Eu tô ouvindo muito. Para de alimentar o sentimento de tristeza ou de opressão. Para de alimentar. Para. De alguma forma você tá apegada. Como é que chama? Aquela coisa quando a pessoa ela é sequestrada e ela cria uma afinidade com o sequestrador, como que é? Síndrome de Estocolmo, acho que é um treco assim, não sei. É essa sensação, assim, é como se você tivesse apegada ou apegado a algo que te faz mal, alimentando esse sentimento ou essa situação. E algo acontece que você começa a se sentir livre, e aí você percebe que não tem por que você alimentar isso. E isso também faz parte desse processo de se limpar. Então, seja uma autocobrança, seja a cobrança das pessoas que você acha que você precisa corresponder. Às vezes não é nem cobrança, é a expectativa que está na sua cabeça de que a outra pessoa espera de você, e às vezes a pessoa não espera nada, está tudo na tua cabeça. De alguma forma, magicamente falando, tá aqui no momento de sair isso, sair esse peso das suas costas. Sai, chega, acabou. Depois você me conta o que aconteceu, o que é esse magicamente falando, que eles não estão me falando, mas que vai tirar esse peso. Fala assim: ó, comigo foi isso. Isso que aconteceu. Aí eu mudei de trabalho, eu mudei de cidade, tipo, o meu relacionamento abusivo foi embora, sabe assim? Eu fui embora. Por favor, o que mais? Para Leão. Opa, aí é só. Você vai se divertir novamente, como nunca, ou como fazia muito tempo que você não se divertia antes. Cavaleiro de discos, quatro de copas. Como é que aqui eu vou ter que segurar assim? Acho que assim tá bom para vocês verem. Cavaleiro de discos fala de muito tempo é, andando, né? Tipo, é caminhos desertos, sabe? Ensolarados, mas um sol imagina sol no deserto, sabe? Assim, muito tempo oprimida, muito tempo vivendo sobre o peso de alguma situação, muito tempo fazendo alguma coisa desgastante, mas que não te levava a nada. Chega, chega. Agora você vai voltar a se divertir. Você vai voltar a se emocionar. Você vai voltar a achar coisa boba, engraçada, sabe? Porque quando a gente tá bem, sem esse peso, sem essa pressão, sem essa cobrança autoimposta, muitas vezes, a gente consegue achar graça em coisas bobas. Porque a gente tá de bem com a vida. Então, vai vir aí um período de bem com a vida.
Você vai estar de bem com a vida, Leão. É isso. Ai, parece, sabe aqueles períodos de noite escura da alma? Chega, acabou. Ó, parece mesmo uma. Ui, tá, entendi. Arrepio aqui. Noite escura da alma para alguns de vocês. Fim, acabou. Chegou, acabou, passou. Agora se liberta, não alimenta mais. Não alimenta mais. Estão falando também de coisas que talvez você não saiba. É que eles me trouxeram uma coisa assim. É, algo que te faz ter sentimentos ruins e você fica vendo sobre, sabe? De repente, sei lá, política, entendeu? Você tem sentimentos ruins quando você vê alguma coisa sobre determinada pessoa, e enfim. E aí você fica naquilo, sabe, assim, se alimentando por aquilo, tipo, tia do Zap, recebendo a tia do Zap, tipo, tô dando um exemplo, não estou falando que é isso. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que você amou e que não está com você e você ainda busca saber como tá, tem algum tipo de esperança. Sei lá, pode ser um lugar de trabalho que foi para você tóxico, que foi abusivo, mas que você continua de alguma forma conectada, querendo saber, se sentindo mais injustiçada, sabe? Assim, se poupa também de buscar alimentar isso, sabe? Bom, aqui a gente está falando também sobre amor. Aqui está me falando de uma relação com amor e harmonia. E alegria e felicidade. Não sei se é uma relação que você tem, vai conhecer, vai ter, tá? Cavaleiro de Copas é a pessoa apaixonada. E aqui, o Seis de Copas, ele fala de quando tá tudo bem e tem prazer. As taças, elas estão brilhantes, elas. Ó, pra cá, assim. Aqui. As taças do Seis de Copas, elas estão cheias, mas não estão transbordando. Tá tudo brilhante, tudo em harmonia, tá equilibrado, tá todo mundo bem nessa parada. É quando a relação tá todo mundo bem. Não tá tipo assim, eu tô bem e a outra pessoa tá oprimida. Ah, está tudo, todo mundo tá oprimido, é um cabo de guerra, ou eu não tô bem e a outra pessoa tá bem. Aqui tá falando sobre uma relação assim, onde todo mundo tá bem, e tá todo mundo feliz, e tá transbordando, quando a gente pode, tipo, tirar os nossos medos, mostrar quem somos nós sem medo do julgamento. E é muito doido, né? Porque a gente está falando aqui sobre as cobranças, as próprias cobranças, e para alguém ou para alguns de vocês tem um relacionamento que talvez ache que o relacionamento tá cheio de cobrança, isso tá tudo na tua cabeça, hein? Cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes a sua expectativa tem, tem uma coisa que eles estão falando que deve ser para alguém específico aí, que acha, aprendeu, que precisa aprendeu, quando eles falam aprendeu, normalmente isso tem a ver com como receber o amor quando era criança, tá ligado? Então, tipo assim, o que tá vindo é assim, teve uma forma deturpada de aprendizado de amor. E, e aí essa opressão é porque essa forma que você aprendeu a amar, você precisa estar sempre
É como se você tivesse sempre que ser merecedora desse amor, entende? Só que você não acha que você é, então você fica fazendo, 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 fazendo o que você acha que a outra pessoa espera. Entende? E às vezes você não dá nem espaço para outra pessoa poder mostrar que ela é o que ela quer, o que ela deseja, né? Aqui tá falando quando você se libertar dessa autocobrança em relação a como você deve ser, o que é certo, o que é errado, como que é a relação, mudar essa forma de amadurecer a forma como você se relaciona, os relacionamentos vão ser bem mais leves também. Bem mais leve, bem mais divertido para todo mundo. Porque tem uma coisa de essa sua autocobrança de ser merecedora ou merecedor de ser amada ou amado, também vira um peso para outra pessoa, entende? Então presta atenção nisso. Não sei para quem que é isso, não sei como é que isso vai ressoar. Mas quando você se libertar dessa opressão, dessas cobranças, disso, dessa cobrança, você vai perceber que o relacionamento ou vai se relacionar melhor, e aqui pode ser a chegada de alguém também, tá? Ou o teu próprio relacionamento vai dar uma melhorada, sei lá, gigante, em termos de alegria de estar juntos, tá? Vou pegar aqui mais uma para finalizar, para concluir. Por favor, para finalizar, concluir. Mais alguma mensagem para Leão? Opa. Olha, 10 de copas. Esse baralho, ele tem uma coisa nessa carta no 10 de copas que fala. É, 10 de copas é quando tudo entra em harmonia, né? 10 de copas. A representação nos outros baralhos são normalmente famílias ou árvores com frutos, porque é quando você tem uma satisfação, uma saciedade, você está emocionalmente preenchida, emocionalmente preenchido. E essa carta ela fala disso, de você encontrar esse estado de estar preenchida ou preenchido emocionalmente. Só que essa carta aqui, em específico, ela fala de encontrar isso aonde você está. Isso significa o quê? Que pode ser um novo lugar que possa te trazer satisfação, ou você enxergar como ser feliz aonde você está agora. Porque a gente tende a buscar ser feliz ou fazer as coisas que nos dão prazer, o que a gente ainda imagina que dê, né? Porque às vezes a gente espera tanto tempo para começar a fazer o negócio que quando vai fazer o negócio não tem mais prazer. Por isso que a gente tem que falar que a vida é no hoje, sabe? Mas enfim, no agora. Aonde é que você pode começar a ter prazer na vida agora? Onde você está, no momento em que você está. Porque é uma questão de desejar fazer isso, ok? Então vamos lá para o decreto. Vamos lá. Opa, já voou, hein? Interessante isso, hein? Desculpa, eu tô meio gripada ainda. Lemuel. Eu acho que essa carta, esse decreto nunca saiu. Aqui fala: eu sou harmonia no reino elemental. É bem interessante, porque isso, como é um decreto, está falando
da Terra, sabe? Os elementos são os 4 elementos que estão na natureza. Então, assim, isso vem como um conselho para você se harmonizar. Procure a natureza, se conecte com os elementos da natureza, sabe? Ande descalça, sei lá, planta uma árvore, é, tome um, tome um banho num, sei lá, se você tiver como, tome um banho no mar, numa cachoeira, eu não sei, se conecte com a energia da natureza. E para alguém, tem aí uma mudança para um lugar, a cidade em que você vai estar tem natureza, ok? Comenta comigo o que ressoou. Ah, o decreto funciona assim: se você quiser escrever aqui, você vai estar entrando para uma corrente de pessoas que estão desejando a mesma coisa. Então, escreve aí se você tiver a fim de fazer parte dessa corrente de decreto. Se você pode decretar na sua vida, é, todo dia, quando você acordar, eu sou é a sua presença divina e é através do eu sou que você tem o poder do decreto. Então, quando a gente fala eu sou determinada coisa, o que, que a gente está falando? A gente está acessando o Espírito Santo de Deus que habita na gente, para que através dele, desse Espírito Santo, você possa decretar. Então, assim, você santifica a sua voz, né? Sabe aí, tipo, quando fala assim, ah, só vai o Pai através do Filho, né? Então, tipo, você só consegue abençoar a sua vida através do seu eu sou. Beleza? Então, eu sou a harmonia do reino elemental. Um beijo e muita luz.